Fluxograma. Então a gente já pensou na questão do algoritmo, como é que funcionam os algoritmos, e em seguida vamos aprender o que é um fluxograma. O fluxograma é um tipo de diagrama, é um conjunto de objetos que definem a sequência lógica. Sequência lógica que é o mesmo que ocorre nos algoritmos. Então, o fluxograma é um tipo de diagrama. Um fluxo de trabalho que consiste de uma sequência de etapas concatenadas, assim como o algoritmo. Sendo que o algoritmo é a forma de escrever em uma linguagem e o fluxograma é a forma gráfica de mostrar isso. Deixa eu definir aqui para vocês. Verificar a temperatura. A gente precisa verificar a temperatura. Então, iniciamos nosso programa, na primeira caixinha, depois lemos a temperatura no termômetro. Em seguida, temos que tomar uma decisão para verificar, vamos verificar essa temperatura. A temperatura é menor que zero? Sim. Se ela for, vamos para o lado esquerdo e nesse ponto tem um imprime congelante. Não é menor que zero? Então, imprime muito frio. Fim. Isso é uma etapa básica, isso é um diagrama muito básico, isso é a primeira vez, provavelmente é a primeira vez que você está vendo um fluxograma. Então você observa as caixinhas, que elas têm uma formatação diferente. Se você observar aqui a primeira caixinha, o iniciar, ela tem os cantos mais arredondados, as operações de leitura elas têm os cantos mais quadrados. As tomadas de decisão ou verificação ali, elas são um losango. E as caixinhas imprimir são quadradas e o fim, novamente, ele é com cantos torneados. Vamos para um fluxograma, por exemplo, de domingo. Eu quero saber o que eu posso fazer em um domingo. Qual é a sequência lógica do meu domingo? Observe aqui. Vamos iniciar. Primeiro eu acordo, tomo um café. Se for dia de sol, como eu sou do Rio de Janeiro, dia de sol é dia de ir à praia. Então, dia de sol, sim, então vou à praia. É dia de sol? Não, então vou ler o jornal. Hoje em dia, tema atualizado, vou acessar um website e ficar lendo o jornal online. Mas depois eu posso voltar para minhas atividades normais, ir ao cinema, depois jantar e dormir e acabou o dia. Observe que existe toda uma sequência lógica para executar as atividades. Se eu alterar a ordem de algumas atividades, não causa tanto impacto. Por exemplo, se eu for jantar ou ir ao cinema e mudar a ordem disso de jantar e ir ao cinema, ou ir ao cinema e jantar, não causa impacto. Mas, por exemplo, não posso tomar café antes de acordar. Eu tenho que acordar primeiro. Entende? Então, essas operações, essa sequência, ela pode ser organizada desta forma para depois criarmos os nossos programas de computador. Ok? Vamos para um exemplo, para outros exemplos. Faça um fluxograma de um programa que identifica se um número é par ou ímpar. Como faríamos isto? Então pense nos conceitos de linguagem, algoritmo e fluxograma. Ok. Linguagem. Eu tenho que ter uma representação do que eu quero fazer, uma representação gráfica, passando para um algoritmo. Um algoritmo precisa ser um conjunto de etapas sequencial, um conjunto de etapas finito que resolve o meu problema. Legal. Então, fazendo isso de forma gráfica no fluxograma seria: eu preciso identificar se um número é par ou ímpar. Então, eu preciso iniciar o meu programa. Depois de iniciar, eu vou ler o número. Ok, iniciei, vou ler o número. Com a posse desse número, eu vou verificar se esse número é par ou ímpar. Ok. Como é que eu sei se ele é par ou ímpar?
Eu divido ele por 2. Se eu consigo dividir o número por 2, ele é par. Se eu não consigo dividir, logo ele é ímpar. Então tudo bem, eu digo, se eu conseguir dividir por 2, ele é par. Se eu não conseguir, ele é ímpar. Então vamos ao exemplo. Está aqui. Então eu inicio o meu programa, leio o número. Lendo o número, ele é divisível por 2? Sim. Então vou imprimir, ele é par. Exibo na tela, ele é par. Ele não é divisível? Então ele é ímpar. Pronto. Está aí. Interessante? Não. Então reflita de novo. Tente fazer isso. Volte um slide e verifique o enunciado. O enunciado é bem simples. Verificar se o número é par ou ímpar. Você tem ele em cima. Então você para o vídeo ou depois, se você quiser ao final do vídeo, você tenta treinar isso. E é bom você escrever para você numa folha de rascunho, você escrever para você praticar de fato isso e ter essa ideia. Ok? Então vamos lá, vamos partir para o próximo passo. Agora, já que a gente já falou bastante disso, a gente vai fazer alguns exercícios. Vamos ter, faça um fluxograma de um programa que identifique se o número é positivo, negativo ou igual a zero. Faça um fluxo que identifica se o número está entre o intervalo de 0 a 10, inclusive. Então, se for 0, ele está no intervalo. Se for 10, ele também está no intervalo. Se for negativo, menos 1, menos 2, menos 100, ele está fora do intervalo. Se ele for maior que 10, 11, 15, 20, 40, ele está fora do intervalo. Faça um fluxo para indicar o maior de 2 números diferentes digitados pelo usuário. Então, serão 2 números sempre diferentes nessa situação e a gente vai identificar qual deles é o maior. Para esses 3 primeiros algoritmos aí, a gente vai ter o exemplo do fluxograma que eu vou mostrar para vocês. Ele é bem interessante. O último, que eu faço o fluxo de cálculo do IMC, não vai ter o exemplo aqui. Ele é um exercício que vai instigar você a praticar. Isso é interessante, que vai dar um balizamento, uma autoavaliação para você, se você está se esforçando ou não no curso, que isso é importantíssimo, isso é interessante. E depois eu vou disponibilizar um PDF com esse resultado. Mas eu gostaria que você se empenhasse e fizesse esse aí. Porque você não vai usar nada muito rebuscado ou você vai precisar buscar em outros materiais o que é necessário para resolver esse problema. Tudo que a gente já viu até agora, você já tem o conteúdo para resolver essa questão. Mas veremos ainda mais 3. Então vamos para o fluxograma para identificar se o número é positivo, negativo ou igual a zero. Então pense nele. O que eu preciso neste ponto? Eu preciso iniciar o programa, vou ler o número, claro, eu sempre vou ler o número, e eu vou na verificação, né? Eu vou na minha condicional. Nessa condicional eu vou verificar o número é maior que zero. Se ele é maior que zero, ele é positivo. Ponto. Resolvido. Se não, eu vou verificar uma segunda vez. Então, ele é maior que zero? Não. Então, ele só tem 2 chances de ser ou ele é negativo ou ele é igual a zero. Então, vamos lá. Vou verificar de novo agora. Verificar agora se ele é menor que zero. Se ele for menor que zero, sim, então ele é negativo. Se não, ele é igual a zero. Vejamos a solução aqui, seria algo desse tipo. Vamos iniciar o programa e ler o número.
Ele é maior que zero? Sim. Então, imprime positivo e acabou o programa, porque eu já tenho a solução aqui. Então, ele é positivo. Então, ele acabaria com o programa. Mas ele não é positivo. Então, vamos verificar o valor aqui. Então, ele é positivo. Número entre 0 e 10. Então, iniciar. Veremos o número. Então, o número aqui, vamos dizer que o número é 4. Então, considerando que o número é 4. Dado o número 4. Número menor que 0 e número maior que 10. Então, sim, imprime fora da faixa, imprime dentro da faixa e pronto. Fim. Maior de dois números. Vamos iniciar. Então, a gente vai ler o número A e o número B. A é maior que B. Se A é número maior, A é maior que B, então o maior número é A. Se não, o maior número é B. E pronto. Então, a leitura da semana é essa aqui. Eu indico Lógica de Programação. Esse livro interessante. Se você puder adquirir esse livro, eu aconselho. É uma boa. É isso aí. Muito obrigado.